Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Eclésia sobre a lição da Escola Sabatina. E sem mais delongas, vamos pro vídeo? E terça-feira tem como tema Cuidado com o que você faz. Mas ele já começou destacando que ontem a gente viu os dois primeiros mandamentos, né? Que não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. E aqui destaca os outros mandamentos, né? Que fala sobre a proibição de usar o nome de Deus em vão. Que é interessante, eu vou destacar uma partezinha que tem aqui na lição que diz o seguinte: a proibição de usar o nome de Deus em vão significa não utilizar de forma desrespeitosa ou falsa. Isso inclui fazer promessas que não serão cumpridas, mas também alerta contra o uso do nome de Deus de maneira banal ou sem reverência. Quem nunca já disse assim, meu Deus, eu esqueci isso aqui, meu Deus, mas eu acho que a gente tem muito costume de usar isso. Eu sou uma dessas pessoas. E eu costumava achar que toda vez que você citava o nome de Deus, era um pecado. Tipo, você já estava transgredindo essa lei. Só que não é literalmente assim. E é como aqui destaca, ó. A proibição de usar o nome de Deus em vão significa não utilizar de maneira desrespeitosa ou falsa. E destaca também sobre essa questão de usar o nome dele de uma forma banal ou sem reverência. Que também sobre promessas não cumpridas. Porque muitas vezes a gente usa para prometer algo usando o nome de Deus ou para prometer algo a Deus mesmo. E é muito errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não brincar ou achar que tá tudo bem fazer isso sempre, porque não tá. E não é certo. Tanto que Deus já deixou certinho aqui para que a gente pudesse compreender a palavra dele e o que ele quer dizer com isso. Porque o nome dele não é para ser usado de forma desrespeitosa ou sem significância, sem relevância. A gente sempre tem que usar o nome de Deus da maneira correta e com total respeito ao nosso Pai. E aqui já fala sobre o mandamento do sábado, né? Que Deus separou um dia para que a gente pudesse descansar de tudo que a gente faz durante a semana, para ficar um tempinho com Ele, para ter esse momento de descanso e sentir a presença do nosso Pai de verdade, sem trabalho, sem complicações, sem anseios, ansiedade, essas coisas todas. A gente sempre empurra para lá e foca aqui no seu momento com Deus. Porque não significa só que você vai ter o dia todo para dormir, porque não é. É para você ter um momento de descanso, sentir a presença de Deus, sentir tranquilo, sentir em paz, porque é um momento ali que você tira para Deus, entendeu? Você e Deus, relacionamento com Deus. E eu falo a verdade, que para mim o sábado é maravilhoso, porque traz uma paz maravilhosa e é o que me dá força e energia para começar a semana. Assim, então eu acho maravilhoso, o sábado é maravilhoso e foi esse dia que Deus estabeleceu para que a gente pudesse descansar de tudo, para que a gente pudesse focar no nosso relacionamento com Ele. E aqui fala sobre isso, né? Que já o mandamento sobre o sábado é exclusivo entre as nações da época. Um dia por semana as pessoas deveriam interromper o trabalho em recordação e reverência ao poder criador de Deus. Esse mandamento também funciona como uma ponte entre as instruções sobre o relacionamento com Deus, como eu tinha dito. Isso fortifica muito o nosso relacionamento com Deus, porque é nesse momento que a gente tira, né, em dedicação para estar mais perto dele, sentir ele, orar, conversar com ele, né, porque oração é conversar com ele, ser sincero, pedir perdão. É um momento assim maravilhoso que você se dedica para ele e você com ele, na verdade. E aí é um momento também que você tira para estudar a palavra, coisas que você não tinha dado tempo para estudar durante a semana, você pode tirar para fazer no sábado. Mas é um momento assim entre você e Deus, fortificar ainda mais o seu relacionamento com Ele. E aqui fala que o sábado protege o vínculo com Deus e impede abusos que privem as pessoas do descanso necessário. E é interessante que sua importância é destacada pela mudança da forma usual. Tipo, ele não está dizendo não, ou ele na verdade está dizendo para lembre-se, é para você lembrar, para você não esquecer, porque esse dia eu estabeleci pra gente, para que a gente pudesse ter esse momento. E eu acho maravilhoso, porque aqui fala que o sábado nos protege
O sábado protege o vínculo com Deus e impede abusos que privem as pessoas do descanso necessário, porque muitas vezes a gente tá muito agoniado, aquele negócio todo, e a gente muitas vezes não para por nada. Mas a gente que sabe, a gente já estudou, sabe direitinho o significado, a gente pausa, se acalma, lá, deixa tudo assim de canto, e agora é seu momento com Deus, entende? Você tipo, acabou, entendeu? É um momento de paz e descanso. E aqui fala que o 5º mandamento também começa de forma diferente, com a ordem de honrar. Ou seja, honra teu pai, tua mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Ou seja, honrar, começa com honrar. E aqui fala que a 2ª tábua do Decálogo apresenta os mandamentos que regulam como as pessoas devem relacionar umas com as outras. Ou seja, essa é a questão da relação entre os seres humanos, né? Essa organização ressalta que amar o próximo é uma forma de demonstrar amor a Deus. E pede para que a gente abra em 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. E eu vou ler aqui para vocês. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então eu achei interessante que ele destaca isso, né? Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, que não pode amar a Deus, a quem não viu. Então Deus diz assim, se você me ama, e aqui fala, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ou seja, ele nos ensina a amar também os nossos irmãos. Porque não tem como você falar sobre amor, sobre um Deus de amor, sobre tudo isso, se você não pratica isso na sua vida. Então é através disso, e é por isso que Deus diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, porque tá mentindo. Se você ama Deus, você automaticamente sente esse desejo de amar o próximo, amar os outros, como a si mesmo. E é isso que diz, tá na Bíblia. Então é por isso que ele destaca que você é mentiroso se você não faz isso. E você não ama a Deus. E eu acho muito interessante esse destaque e a forma como é abordado em 1 João. A relação mais fundamental entre os seres humanos é aquela com os pais. Sim, porque é de lá, né, que tudo começa. E se você não tiver uma família bem estruturada, uma família que cuide de você e te ajude psicologicamente desde o início, sabe, a formular as coisas direitinho, tudo começa a desandar. Então é importante que você também, como diz, honra teu pai e tua mãe, para você respeitar, ser respeitoso, entender, ouvir, entendeu? Porque isso é importante, é essencial para o seu relacionamento com sua família e para você com Deus, porque Deus ensina você a honrar a sua família, seu pai e sua mãe, e a respeitá-los acima de tudo, entendeu? Então é importante a gente sempre destacar essa parte e falar assim, que Deus entende que a desestruturação da sociedade começa no lar. E por isso ele destacou a importância desse mandamento, colocando em primeiro lugar entre os que tratam das relações humanas e vinculando a ele uma promessa condicional de prosperidade. Eu acho bastante interessante essa parte, porque a gente vê, né, o cuidado de Deus em relação a isso. Ele já colocou em primeiro lugar, né, em relação às relações humanas e vinculando ele a essa questão também de uma promessa condicional à prosperidade, de prosperidade, né? E aqui fala que os últimos 5 mandamentos são apresentados de forma direta, definindo melhor os princípios para o relacionamento saudável, ou seja, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. E é interessante que aqui fala que, apesar de o 10º mandamento tratar de algo que ocorre apenas na mente, sua posição no final da lei, como resumo dos 10 mandamentos, destaca sua importância como ponto de partida para todas as relações danificadas com Deus e com o próximo. Bom, e a lição está se encerrando por aqui, nessa parte de leitura, e eu achei bastante interessante, é muito importante, porque o tema condiz com tudo isso aqui, né? Cuidado com o que você faz, que Deus nos ensina tudo isso, e a gente tem que tomar cuidado com qual decisão a gente vai tomar em relação a isso. Se a gente vai seguir o que está escrito, se a gente vai seguir o que a gente quer, entendeu? Ficar nesse meio termo, que não existe meio termo, né? Mas ficar nesse meio termo.
E é interessante que tem essa pergunta aqui para a gente finalizar. Diz o seguinte: o que você pode fazer para evitar quebrar os mandamentos que considera mais difíceis de seguir? Bom, eu vou fazer novamente essa pergunta e eu vou responder, e eu peço que vocês também possam responder nos comentários. O que você pode fazer para evitar quebrar os mandamentos que considera mais difíceis de seguir? Essa parte é uma parte bastante interessante, é uma pergunta bastante interessante de ser feita. Porque eu vou falar uma coisa clichê, de certa forma, mas é porque é a verdade. Porque, em primeiro lugar, você tem que ter um relacionamento muito forte com Deus. Como é que eu posso ser forte? Através da oração, através da Bíblia. É aquilo lá que você percebe e entende, entendeu? Por que você tem que fazer isso. Você tem que entender de verdade, de uma vez por todas. Por mais que muitas pessoas sabem, mas mesmo assim ainda, né, se deixam levar. Mas quando a gente tem um vínculo forte, um relacionamento forte com Deus, a gente vê que a gente é completamente dependente dele. E é ele que nos dá essa força para que a gente possa seguir aquilo que está escrito e tudo que ele nos ensinou. E é por isso que vem a questão das tentações, porque muitas vezes a gente vai, né, no caminho delas, mas a gente tem que procurar desviar o caminho, né? A gente tem que procurar pedir a força a Deus, pedir ajuda a Ele, porque Ele é o único que pode nos conceder a força necessária para que a gente possa conseguir passar por isso. É interessante destacar que a gente tem que tomar cuidado sobre essa questão de se expor, né? A tentação, a gente não precisa resistir, mas a gente precisa evitar estar num lugar que possa nos expor a essas situações. Mas uma das coisas que a gente tem que destacar também é sobre a questão de resistir o mal com o bem. Então a gente sempre tem que procurar estar ali, né, perto de pessoas que nos ajudam a estar mais próximos de Deus, procurar fazer o bem, ajudar o próximo, procurar sempre ver coisas que edificam a nossa mente. Ou seja, assim você vai estar assim você vai estar longe dessas coisas que vão te ajudar a desviar, entendeu? E é isso, esses pontos assim que eu acho que são relevantes e que ajudam você a não cair, sabe? É uma luta constante, diária, a gente sabe que não é fácil e que algumas vezes você pode cair, você vai cair, são os pecadores, mas a gente tem que sempre procurar fazer o nosso melhor, sempre estar nos esforçando e tentando cada dia mais para que a gente possa continuar mais perto, né, de fugir dessas coisas, de transgredir a lei de Deus, né, de errar. Então, com esse pensamento, eu convido vocês a fecharem os olhos de vocês para que a gente possa falar com o nosso Pai. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, porque o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas, Senhor, só acordar, só abrir nossos olhos, só fazer tudo que a gente precisa fazer. É o Senhor que nos concede essa força, Senhor, porque a gente sozinha a gente não consegue. E eu sou muito, muito, muito grata ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito por mim, pela força que o Senhor tem me dado. E, Senhor, eu venho te pedir por todas essas pessoas que estão assistindo, que o Santo Espírito de Deus possa pairar e estar perto dessa pessoa neste exato momento, Senhor. Que ela sinta o desejo ainda mais de estar mais perto de Ti, de buscar mais um relacionamento mais forte com o Senhor, para que juntos a gente possa resistir. Resistir não, para que a gente possa resistir às tentações, Senhor, perdão. E que a gente possa, Senhor, conseguir ficar ainda mais perto de Ti, Senhor, porque esse é o nosso maior desejo, nosso maior anseio, Senhor. E eu sou grata, Senhor, por cada pessoa que está assistindo. Abençoa o dia dessa pessoa, abençoa o meu dia, Senhor. É isso que eu te peço, Paizinho, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, e as redes sociais vão estar passando aqui, então deem uma olhada, se vocês puderem também seguir, deixe o seu like aqui também, deixe o seu comentário. Eu gosto muito de ver o ponto de vista das pessoas, então eu gostaria muito de ver de vocês também, o que vocês entenderam, como tem sido aprender a lição da escola sabatina com a gente, como tem sido. E é isso. Fiquem com Deus e um beijo e tchau, tchau.